Hoje eu quero falar com você sobre algo que trava muita gente. O primeiro passo. Não é o passo perfeito, não é o passo grande. É aquele pequeno movimento que Deus está te pedindo e que muda tudo. Sejam bem-vindos ao canal. Aqui eu compartilho de forma simples e verdadeira aquilo que Deus tem colocado no meu coração para fortalecer a sua fé e te ajudar a caminhar na direção do propósito. Começar algo novo pode assustar. Muitas vezes a gente fica preso ao medo, ao ambiente, à opinião das pessoas. E por causa disso, a gente paralisa. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa. Deus não abençoa a estagnação. Deus abençoa o movimento. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Eu estarei fazendo uma divisão explicando certinho para vocês em 3 partes. Parte 1. Como vencer o medo do início. O medo é algo que vai acompanhar nós a vida inteira. De certa forma, o medo em si, ele não é ruim, porque é através do medo que vai evitar da gente não fazer muitas coisas erradas. Muitas atitudes mundanas, da qual nosso Senhor Jesus Cristo não se agrada, é através do medo que a gente acaba não fazendo. Então, pegando com esse olhar, o medo ele acaba sendo positivo, certo? Só que, a partir do momento que a gente deixa o medo falar mais alto, gerando ali um travamento na nossa vida, para bem dizer, aí acaba sendo algo ruim. É algo que não vem de Deus, tá bom? Porque o medo, ele é algo que vai acabar te paralisando, te consumindo, isso no dia a dia, entende? Então é algo que vai acabar sendo ruim para você, para sua saúde. Isso no espiritual, no mental e no físico. Parte 2. Por que Deus espera um passo antes de liberar o próximo? Essa parte 2 eu quero iniciar com a seguinte fala. Acredito que muitos de vocês já escutaram, que diz o seguinte: coloca o pé que Deus coloca o chão. Isso é a pura realidade. É algo que aconteceu comigo, acredito que aconteceu com muitos de vocês, com muitas pessoas, né? Porque assim, se você não coloca o pé, isso é algo real. Se você não coloca o pé para fazer algo, Deus, ele não vai fazer. Porque a gente ora, a gente pede a Deus, Senhor, 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 mas se a gente não pegar para fazer, se a gente não romper essa barreira do medo, da dúvida, a gente não faz. Se ficar muito no será, não sei, talvez, isso isso não é algo que agrada a Deus. A gente tem que pegar e fazer. Porque a partir do momento que você pega e fala, eu vou pegar e vou fazer. Eu acredito sim que é da vontade de Deus. Eu estou procurando fazer tudo correto, tudo certinho. Sou uma pessoa íntegra, correta, leal. Sou falho, isso todos nós somos, tá bom? Mas diante das minhas limitações, diante do que Deus está abençoando, o que Deus está me permitindo, eu vou ir. Eu vou na cara e coragem mesmo. Você tem que pegar e tem que fazer, tem que quebrar essa barreira do medo, essa barreira da dúvida, tá bom? A gente não pode ficar perdendo tempo com essas coisas assim que muitas das vezes o pessoal vem para colocar para sufocar a gente de certa forma. E muitas das vezes, se a gente pega esse barulho, independente assim, se você é uma pessoa cristã ou não, se você pega muito esse barulho, é algo que vai desanimar você. Então assim, ora, pede sempre o direcionamento de Deus. Você teve uma confirmação sobre o que você quer fazer, seja no trabalho, seja na sua família. Se você tem essa confirmação de Deus, meu, vai em frente. Ah, tô com medo. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Porque a partir do momento que você vai agindo, que você começa literalmente a colocar o pé, Deus coloca o chão. Tá bom? Essa é uma parte que eu coloco para vocês, assim, é algo real mesmo. É algo que acontece realmente, de fato, tá bom? Tem muitos testemunhos e isso é muito real. Parte 3. Como a ousadia espiritual destrava destinos. Esse ponto ele é extremamente importante. Por quê?
A partir do momento que você procura fazer tudo diante do direcionamento do Senhor, a sua vida ela flui de uma forma muito mais leve. Você pedir a Deus sabedoria, você pedir a Deus criatividade, você pedir ao Senhor ousadia, o espírito da ousadia, Deus ele libera para você, sim, com toda certeza. Só que para isso vai entrar muitos pontos. Aí vai entrar parte de renúncia, vai entrar muitos pontos, né? Assuntos para outros vídeos também, se Deus permitir. Mas assim, a ousadia em si, você tem que ter. Essa parte mesmo que eu iniciei falando, né? Na parte 2 de você colocar o pé e Deus colocar o chão, isso já é um indício claro. Isso já é um indício claro de espírito da ousadia. O fato de eu estar aqui gravando para vocês, isso é a resposta mais clara. Porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito tranquilo. Sou ainda, eu me considero também ainda, mas eu já fui muito mais. Então o fato de eu estar gravando assim e tudo mais para mim é eu estar quebrando uma barreira. É uma ousadia assim que eu, Lucas, no natural não tenho. É o Espírito Santo de Deus assim que vai conduzindo, sabe? Então é algo assim que eu quero passar para vocês. Muitas das vezes você vai de repente falar assim, poxa, mas eu não tenho um computador, não tenho um cenário para gravar, não tenho isso, não tenho aquilo. E tá tudo bem. Muita do que eu tenho hoje para gravar é da graça de Deus, sabe? É algo assim que no natural, muitos equipamentos eu não teria condição de comprar. Deus permitiu e abençoou de eu ter abençoou de colocar pessoas ali maravilhosas na minha vida para proporcionar e abençoar também alguns itens, alguns equipamentos para mim. Então, assim, Deus ele abençoa. Se você ora, se você pede, se você vai seguindo corretamente, você pega o que o Senhor fala para você em oração, em revelação. Se você faz a vontade de Deus e renuncia os prazeres da sua carne, não estou falando de ser perfeito, tá, gente? Porque perfeito somente é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós todos somos falhos, somos pecadores, somos pessoas imperfeitas. Mas se você faz a vontade do Pai, se você faz a vontade do nosso Deus, e você vai realmente querendo fazer com excelência, você vai tendo essa ousadia de querer aparecer, né, de querer fazer, de levar a palavra, de levar o evangelho, Deus ele vai abrindo caminhos. Mas para isso você tem que se movimentar. Você tem que se movimentar. Se você ficar parado, achar que vai cair do céu, Senhor, o Senhor abençoa com o espírito da ousadia, mas aí pronto, aí você vai querer e vai ficar parado. Então, tipo, o evangelho é movimento. O movimento já é uma ousadia. Então você tem que estar sempre ali, ó, se movimentando com fé, sabe? Poxa, eu tenho só um celular. Inicia, faz todo o conteúdo que tem para fazer. De repente com vídeos um pouco mais curtos, né, no formato de shorts. Não, já quero iniciar com vídeo longo aqui no formato do YouTube mesmo, né, 16:9. Inicia também, Deus te abençoe, mas vai para cima. Fala que você tem o espírito da ousadia, mas não fica só da boca para fora. Demonstra isso nas suas atitudes, no seu comportamento, não para mim, não para quem está assistindo, não para seus familiares, mas para Deus. Exalta e glorifica o nome do Senhor. Ele sim é o digno de toda adoração, toda honra e toda glória. Mas inicia, novamente, coloca o pé, que Deus coloca o chão. Pessoal, e tudo isso eu quero colocar um ponto bíblico também para vocês, que eu acredito que vai ser aquele estalo, sabe? Para vocês estar refletindo também, para vocês verem que realmente não é algo assim, foi um testemunho que eu passei, certo? Mas é para vocês verem que tudo que eu falo, que eu vou estar falando diante de cada vídeo, é fruto de testemunho do que o Senhor fez e faz sobre minha vida. É bom quando a gente pega para pegar pontos também, de repente, do que o Senhor fez na vida de outras pessoas, é maravilhoso. Mas o testemunho vivo tem que ser você. E sempre baseando na Bíblia, tá bom? Não é a minha opinião, é o que o Senhor fez na minha vida e faz a cada dia, diante do Evangelho, da graça e da misericórdia de Deus, tá bom? Com isso, eu quero pegar para estar passando sobre um pequeno versículo aqui para vocês, tá bom? Olha só o que diz em Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso.
Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Vocês viram só como isso é um fato bíblico maravilhoso? O Senhor não está falando para você, pense em começar. Ele está falando ande, se movimente. A coragem não nasce antes, ela nasce no caminho. Se você está esperando a coragem para iniciar, lamento em te dizer, meu irmão, mas você não vai iniciar nunca. Porque a coragem mesmo, para iniciar, a gente não tem. Se você falar, poxa, eu vou ter. A partir do momento que eu não tiver mais medo, a partir do momento que eu tiver com coragem para começar, eu vou começar. Lamento em te dizer, mas isso não vai acontecer. Você vai iniciar com medo, você vai iniciar sem coragem, mas você vai fazer. A partir do momento que você vem com essa ousadia de você fazer, Deus abençoa. Deus não te pede grandes saltos. A partir do momento que você faz o primeiro movimento, que você literalmente coloca o pé, que você tira tudo do papel e você coloca o pé para agir, Deus vai abençoando, entendeu? Você começou ali pequenininho, começou simples, começou na humildade, o Senhor vai abençoando, o Senhor vai abençoando. Não faça por ganância, não faça por ego, não faça para querer se inflar. Faça para querer exaltar e glorificar o nome do Senhor. Porque aí sim, você vai colher bons frutos diante da graça e da misericórdia de Deus. Ó, de tudo isso do qual eu peguei para estar passando para vocês, tem mais dois testemunhos fortíssimos aqui de personagens, de pessoas bíblicas, realmente, do que teve que fazer esse movimento, teve que ter teve que quebrar essa barreira do medo, teve que ter esse espírito de ousadia para Deus pegar e abençoar. Aqui, ó, um deles é Josué. O Josué foi acima do contexto bíblico também do qual eu passei para vocês. Só viu muralhas depois que ele andou, depois que ele se movimentou. Você acredita que se Josué tivesse ficado parado, ele teria visto muralhas? Com toda certeza não. Então ele teve que se movimentar para o Senhor permitir e abençoar. O próprio Pedro também, um dos 12 discípulos, Pedro só andou sobre as águas, obviamente, diante da graça e da misericórdia de Deus, mas não pela força dele. Pedro, ele foi um homem, um ser humano ali. Então, assim, pela natureza dele, por ser pecador também, como todos nós somos, ele teria afundado como ele afundou a partir do momento que ele desviou o olhar dele. Porque naquele momento, ele deixou o medo falar mais alto, a insegurança falar mais alto. Ele tirou o olhar do seu objetivo é algo também que pode te atrapalhar muito. Então, assim, Deus está abençoando você com essa ousadia de você ir com medo mesmo. Vai e faça, mas não fique desviando o olhar. Foque no Senhor, foque no Evangelho, foque em exaltar e glorificar o nome de Deus. Porque mesmo com medo, se Pedro não tivesse dado esse passo, ele não teria andado sobre as águas, ao lado da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu passo para vocês. Está com medo? Vai com medo mesmo, tá bom? Mas avança. Vai, não se limita ao ambiente, ao local, nem nada. Pega e faça. Eu quero estar passando 4 valores para você estar vendo, refletindo se tem algo que você está fazendo que não está e que você possa estar fazendo cada um deles. O primeiro passo, ativa o céu. Enquanto você pensa demais, nada acontece. Quando você move, o espiritual se move junto. A ousadia é fruto da confiança, não da autoconfiança. Você não precisa saber tudo. Você precisa saber que Deus está com você. Ambientes e pessoas não definem seu destino. Deus te chama a lugares que talvez ninguém acreditaria, mas Ele vê o que você ainda não vê. Não espere se sentir pronto. Comece onde está, com o que tem, do jeito que dá. Deus completa o que você não consegue. Talvez você esteja parado há meses ou anos, com algo que Deus já falou para você começar. De repente, para iniciar um ministério, um projeto, uma mudança de vida, uma cura emocional,
uma decisão. E o que te trava não é a falta de capacidade, é a falta de ousadia. E eu entendo vocês. Eu posso falar que eu entendo, porque eu também já estive aí, no lugar de muitos. Talvez muitos que estavam assistindo também passaram pela mesma situação que eu. De repente teve uma virada de chave maravilhosa, se movimentou, independente do cenário que a pessoa se encontrava, se movimentou, agiu diante do direcionamento de Deus e hoje talvez esteja vivendo algo maravilhoso, algo sobrenatural de Deus. Assim como deve ter pessoas que também recebeu esse direcionamento do Senhor, mas acabou que não se movimentando. A fé foi esfriando, a ousadia acabou que não acontecendo, o medo de repente falou mais alto. Mas uma coisa eu aprendi: se Deus mandou começar, o resultado não depende só de você. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus te dê coragem hoje, que ele quebre o medo, o bloqueio e o peso da opinião alheia, e que o céu empurre você para o propósito que já está escrito ao seu respeito. Hoje é o dia de dar o primeiro passo. Se essa palavra falou com você, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com alguém que precisa de coragem para começar. Que Deus te fortaleça e te dê ousadia para viver tudo que Ele preparou para você.